Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, este é o canal Mediunidade Clínica. Nós estamos na segunda aula de 4, esta série que nós estamos gravando, falando das crises do despertar espiritual, como que é, como que não é, né? Você se inscreve, você comenta, você divulga e nós falamos no nosso encontro passado exatamente como é a crise, quando vem, quando bate, o que acontece. E daí para frente, quando você não sabe que tem uma coisa, você não sabe como lidar. E a gente está falando da crise causada pelo despertar espiritual. Então você descobre a dimensão do espírito. E quando você descobre, como é que fica? Como é que é? Eu não sei. Eu não sei, tô chegando num lugar que é novo para mim. Chegou uma herança para você, é sua, esse despertar é seu. Chegou uma herança para você e ela é inesperada e você não sabe aquilo que ela traz. Então você vai tomar conhecimento daquilo que chegou. Você abre o pacote para organizar do seu jeito, né? A sua herança você vai repartir, vou fazer assim, vou fazer assado. Então, você vai tomar conhecimento. O que é organizar do seu jeito? É organizar segundo o conhecimento que você tem, segundo os seus valores. Quem está organizando não é você? Você vai organizar com o conhecimento que você tem. Se você tiver pouco conhecimento, dá para fazer uma organização boa? Se você tiver mais conhecimento, você vai fazer uma organização melhor. Porque você pede para uma pessoa sem conhecimento nenhum organizar a tua biblioteca. Como é que vai ficar a tua biblioteca? Você vai achar algum livro depois? Então, é bom a gente ir conhecendo o processo que estamos vivendo. Esse despertar espiritual, ele pode causar crises, você lembra, né? Ele pode causar crises mais ou menos intensas, né? Mais grave, menos grave, assim, mais curta, mais duradoura. Quando ela é mais curta, né? É uma bênção, porque é assim, todas aquelas questões que causam aquele abalo, olha, eu não sei bem o que eu tô sentindo, tá difícil de eu me ambientar, parece que eu não gosto de mais nada, parece que uma crise existencial, não é? Mas ela é mais curta, a rapidez confirma o fato de que não era uma questão causada por um problema físico. Você está com aquilo e de repente, sabe, passou tudo, tá bom, você entendeu, você já tinha algumas noções dentro de você que fizeram, então não foi preciso nenhuma grande luta interior, nenhuma batalha intensa. Você ajustou aquela herança que chega. Agora, quando a pessoa não tem essa possibilidade, quando ela não vê isso, né? Aí já é mais difícil. Vamos ver então casos em que esse despertar, digamos assim, essas crises, elas acontecem. Quando você vai olhar essa crise mais profunda, né? Ela acontece em personalidades desarmônicas. O que quer dizer isso? A pessoa chega e diz assim para mim: olha, Aparecida, eu vim aqui porque o centro disse que eu tô com a minha mediunidade destrampelhada. Eu tô com a minha mediunidade desequilibrada. Gente, não é a mediunidade que está destrampelhado, é você. Não é a mediunidade que está desequilibrada, é você. Porque a mediunidade se ajusta, se amolda, se assenta sobre a personalidade do cara, né? Então, imagina assim, pessoas muito duras. Está na hora do desenvolver espiritual da pessoa. Se ela é muito dura, como é que a vida vai lidar com ela? Pensa aí, você acha que a vida... Pensa assim, olha, você tá lá na cozinha, tem uma panela bem gordurenta pra você limpar. Você vai pegar uma mecha de algodão para passar naquela panela, vai limpar a panela? Ou você vai pegar detergente, sabão, bucha, esfregar? A vida faz a mesma coisa, dependendo daquilo que você traz para ser burilado, é a situação que a vida vai trazer para você. É assim que funciona.
A personalidade desarmônica, né, ela é incapaz de assimilar aquele fluxo de luz ou força que vem. Então vem aquilo e bate em alguém que tem uma cabeça doida aqui, né? Então o intelecto não está equilibrado, a emoção não está educada, não está equilibrada. Desce aquela força e dá aqui com um desequilíbrio na personalidade. A força também ela não trabalha sozinha, ela vem para você, era uma herança, lembra? Ela vem para você e quem vai dar conta daquilo é você. Quando a imaginação, por exemplo, não é controlada, o sujeito tem um sistema nervoso já como que é? Ele vive imaginando coisa de medo. A imaginação é descontrolada. Ele escuta um barulhinho, já é um ladrão que está entrando, já é um sequestro, já é Não, era só uma janela que bateu porque o vento bateu, porque estava aberto. Mas então você imagina como esse controle interno faz diferença para o sistema nervoso da pessoa. E imagina esse sistema nervoso quando ganha um afluxo novo de energia, ganha uma força nova. É mais ou menos como o dentinho na hora de nascer. O neném não tem dentinho. Vai doer, vai fazer febrinha, ele vai ficar enjoadinho, vai. A natureza para o processo de dentição por causa disso? Não. Quando é hora de você chegar ao seu desenvolvimento aqui dentro, o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento da percepção que você tem novas dimensões em si, ela vai acontecer igual o dentinho do nenê, vai fazer febrinha, vai, o dentinho tá nascendo. Você vai se incomodar com aquela ideia, mas a ideia tá chegando. Você não tá confortável com aquilo, mas é hora de nascer. Então, por exemplo, a pessoa tem uma tendência a ficar fechada, uma incapacidade de suportar a iluminação. Iluminação que eu tô falando não é só essa luz aqui, tá? É a luz interna. Então, todas as vezes que chega um sopro de uma coisa mais suave, a pessoa se vira para o outro lado, a tendência dela para o egoísmo. Então, sabe aquela gente bem do nariz em pé, que tem a pretensão de tudo na vida? Pode fazer com que a experiência seja mal interpretada, o que resulta numa confusão, porque vem uma energia para eu ver o que eu faço, eu pego e ponho naquelas coisas que estão mal elaboradas, porque eu não faço uma distinção entre o self, a alma, a essência e o ego e a personalidade aqui, né? Eu não faço uma distinção entre verdades que são relativas e verdades que são absolutas. Eu pego aquela energia que vem e ponho aquela energia para alimentar a minha presunção, por exemplo. Eu pego aquela energia que vem e ponho para alimentar a minha vaidade. Vaidade não é pentear o cabelo popularzinho. Vaidade é o parecer ser. Não, se eu sou, não interessa. Interessa é que eu pareço que sou. Isso é ruim. Aí a pessoa pega aquela energia que vem e alimenta aquela vaidade dela. Aí deu ruim. Porque isso vai ter preço. Cara, ele se acha o próprio Deus encarnado, né? O sujeito, ele está em plena crise existencial, mas ele não tem nem noção disso. Ele se acha. Ele põe o nariz em pé, pega aquela energia que vem e nutre o nariz em pé. Olha o uso que a pessoa está fazendo. Mas você sabe, tudo tem preço, né? O nego se acha lá, ele é assim, ele faz parte, ele manda nas hostes celestiais, né? Os serafins e querubins vão obedecê-lo. Gente, toma cuidado, a natureza não está sob o seu comando e as forças dessa natureza, quer sejam conhecidas ou desconhecidas, elas não são suas, elas são da natureza, é você que pertence à natureza, né? Então,
muitas das vezes a pessoa recebe aquele influxo energético, aquele influxo divino, aquele influxo de luz, o nome que você quiser, ela recebe aquela herança e ela ajusta as heranças dela em cima dos desequilíbrios de personalidade que ela tem, porque ela é que é responsável por aquela escolha que ela faz, claro. Aí, às vezes, quando ele tá melhorzinho, ele vai lá e pede uma ajuda para o médico, o doutor, porque ele só vê o corpo físico, então ele tem que pedir ajuda no nível físico, né? Ele pede uma ajuda para o doutor dá lá para ele um remedinho, dá um rótulo, a sua doença é essa, o seu remédio é esse, e não está errado você ir procurar ajuda, né? Mas vale a pena explorar a possibilidade de uma interpretação mais profunda do que você ficar naquela sua ilusão ali, sabe? Naquela convicção ilusória que você é o dono do mundo, que você vai manter a sua pretensão. Essa experiência íntima que a vida está se manifestando e mostrando para você que você tem uma fonte de vida aqui, ela traz um sentido de grandeza. Ela traz um sentido de expansão interna. É como se você estivesse crescendo, mas por dentro você traz uma convicção que de alguma forma você participa da vida aqui, da vida do planeta, que você está fazendo a sua parte, mas que você está beneficiando não só a você, mas também aqueles que te circundam. Gente, uma luz quando acende, ela não acende para dentro, ela acende lá dentro, mas ela ilumina aqui fora, tudo, o ser também. E quando essa luz se acende aqui, não é para alumiar só ele, vai alumiá-lo e vai alumiar lá fora também. Então, a gente pode ser uma luzinha aí ou a gente pode ser um ceguinho aí, né? Na tradição religiosa, todas as épocas, todas são todas, tá? Todas as épocas a gente encontrou sempre uma confirmação disso. A Bíblia está lá e diz, vós sois deuses. Bem depois do que a Bíblia disse, aparece o artista e põe lá aquela obra da criação, né? Aquele homem assim, indo na direção do divino e o divino vindo na direção dele. É como o artista traduz esta forma do vós sois deuses. É o despertar espiritual, que alguns vão através de alguns caminhos mais conturbados, através de crises mais profundas, mas é o que vai despertá-lo. O Santo Agostinho, por exemplo, ele falava assim lá nos estudos que a gente encontra, né? Que quando a pessoa, ela declara alguma coisa, ela ama alguma coisa, ela quer alguma coisa, ela vai se tornando um pouco daquela coisa, ela vai se tornando semelhante àquela coisa, que se ela procurar coisas terrenas, ela fica no nível das coisas terrenas. Imagina se ela procurar coisas do espírito, coisas de uma vida maior, as coisas celestes, digamos assim, não é? Então, você vai ficando parecido com aquilo que você vibra. Na nossa linguagem, quando eu vibro na frequência daquilo, aquilo também está na minha frequência, porque a gente está ligado. Qualquer coisa que seja a relação entre o Criador e a criatura, o eu individual e o eu universal, eles estão ali. Está acontecendo e a pessoa ela vai começar a descobrir nesse momento, nessa crise, que existe alguma coisa, que existe uma semelhança. Lembra, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Vós sois deuses. Cada um diz no seu tempo, na sua linguagem isso. E é de suma importância a gente reconhecer claramente e conservar presente dentro da gente
a distinção da fonte e da criatura, do criador e da criatura, essa diferença de self e ego, que é para não entrar naquela pretensão lá em cima e se achar o próprio Deus encarnado, porque aí é um caso patológico, né? Porque do eu ou do ego, nós estamos habitualmente conscientes. A gente está sempre lidando com o ego aqui, e não é ruim, e não é feio, e não é pecado, porque a natureza deu ego para você estruturar o que está na sua consciência. Ele é o administrador da nossa consciência. Porém, esta consciência se amplia. Então, se eu entendo que essa fonte de vida veio para mim e agora eu posso tudo, menos, esse eu posso tudo é uma supervalorização mórbida de si, da própria pessoa. É o ego pensando, é o ego ditando as normas. Eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, mas você também é, o vizinho também é, até aquele político meia boca lá, ele é também, sabe? A gente pensa no político meia boca, mas depois te lembra que né, ele também tem uma essência por trás, ele ainda não descobriu que tem, mas eu não sou responsável pela descoberta dele, nem você, mas eu sou responsável pela minha descoberta e você é responsável pela sua, né? O cidadão pode fazer confusão entre verdade absoluta e verdade relativa? Pode. Entre níveis metafísicos, ele pode fazer confusão, mas aí ele põe em perigo a realidade dele, porque aí ele vai caminhar para o patológico, né? Em termos religiosos, eu vou entender que Deus é o Criador primeiro, lá é o princípio criador, e que o homem é a criatura. Então, o cara, às vezes, ele torna o simbólico, ele pega o simbólico e ele quer vestir aquilo ao pé da letra. Não é bem assim. E aqui cabem seguidores fanáticos, gente, de todos os níveis, em todas as seitas. Que eu me lembre, assim, teve uma seita que 900 pessoas morreram. Lembra? Foi o caso Tim Jones, lá atrás, né? E ele fez uma fala lá, construiu uma aldeia, e ele organizou a vida lá de modo tal que as pessoas foram para um ritual e elas tomaram lá uma bebida que ele deu para tomar. Gente, não vai tomar bebida em ritual. As do ritual dele morreram, 900, tá? Morreram 900. Então, você sai por aí, a pessoa te dá para beber alguma coisa em algum ritual, você vai lá e bebe. Você sabe o que você está bebendo? Você fez, você participou, você viu aquilo? Ah, gente, é senso crítico, não é? Ah, não, mas é que eu vim aqui para rezar. Ah, tá bom. Deus está também na sua casa, por que você não reza da sua casa? Deus está dentro de você, por que você não lembra disso? Então, não fica repassando o seu crescimento, a sua necessidade de desenvolvimento para os outros, porque você vai encontrar, sabe, terreno baldio, não tem quem tome conta? Sabe o sem-teto que ele invade qualquer lugar? Você vai encontrar também aquele terreno aqui no plano extrafísico que não tem dono. Ué, não tem dono, o sem-teto lá vai tomar conta também, né? Então, há casos que o cliente vem para você e ele chega lá com esse fluxo de energia e produz uma movimentação na emoção dele. A pessoa se expressa de maneira desequilibrada, ela tem um comportamento meio que caótico, meio que incontrolado, né? Às vezes ela chora, às vezes ela grita no meio da sessão. Se o indivíduo é uma pessoa bem ativa, bem vigorosa, ela tá lá no influxo dela de energia, ela acha que ela vai fazer um novo profeta, um novo salvador, e ela vai criar uma seita nova, e aí como é que faz, né? O sujeito, às vezes, ele se acha um enviado dos céus, então ele sai pregando lá
E ele vai com a Bíblia dele, às vezes até dá na cabeça dos outros, porque ele sai pregando lá que ele é um enviado. Ele funda uma seita nova e ele vai com essa cabeça desequilibrada formar um novo grupo. Depois dá lá no Jim Jones, deu o que deu, não é? E aí ele também se dizia com visões, né? E o cara jura que ele que ele viu um ente glorificado, e não precisa ser lá naquela seita, aqui mesmo. A pessoa tem lá os transes dela, ela é bem desequilibradinha com transe, você imagina que delícia que fica, né? Ele ouve vozes, então ele obedece cegamente àquilo. Gente, não é porque você viu em transe, porque você observou em transe, porque você psicografou no transe, que você tem que obedecer àquilo cegamente. Você vê e você passa lá pelo crivo do bom senso, você passa pelo crivo da razão. Você precisa sentir, sim, que você tem uma certa sensibilidade, né? E tá bom, eu tô percebendo coisas, mas essas coisas que eu tô percebendo, elas são boas ou não são boas? Tem um caso de alguém que veio para a clínica e eu trabalhava numa editora naquela época, né? E a pessoa sabedora que eu trabalhava na editora, ela veio para mim com uma série de títulos psicografados. E ela disse que o mentor dela tinha dito que era para publicar aquilo, que aquilo eram mensagens que iam ajudar a fazer acontecer. Então ela me deixou, depois da sessão, ela me deixou um calhamaço, umas 300 páginas para eu ler. Gente, isso vai tempo. Isso, e o tempo é precioso para todo mundo. Então eu propus para ela, falei, olha, durante a sessão a gente lê 1, 2 páginas, mas ela falou, mas isso não vai caminhar, Aparecida, não vai andar. Quer dizer, eu tenho que pegar, olhar, porque eu trabalho na editora, é para eu publicar aquilo. Não, não é. Então, eu li 2, 3, 4, 5 páginas para ver o teor da história. Gente, não tinha anexo com nada. Tudo foi escrito de forma psicográfica. Tá bom, eu sentei aqui, eu tive uma inspiração e escrevi. Mas depois você não pega e não lê para ver se aquilo tem nexo, como é, como não é. Porque não é só o mentor que escreve, o obsessor escreve também, tá? Obsessor, via de regra, eles se apresentam lá de uma certa forma, mas ninguém garante que ele seja analfabeto e que ele não possa escrever. Então, tem que ver se aquela mensagem serve. E, num primeiro momento, se essa mensagem serve, no primeiro lugar, para si próprio. Então, a pessoa está terceirizando aquilo que vem. Na clínica não tem terceirização, porque quando eu estou interessada, eu quero conhecer o fenômeno, eu vou ver. Mas quando as orelhas estão passando da cabeça, sabe? Vem com um calhamaço, 300 folhas para eu ler na minha hora de trabalhar, de fazer outra coisa, de atender outro cliente, de escrever o meu próprio livro, de atender a outra pessoa. Ela não queria, observa, ela não queria que eu usasse o tempo de consulta dela para fazer leitura, mas eu podia usar o tempo de leitura ou de outra pessoa, o tempo de outra pessoa do meu mesmo, né? Não, eu trago aqui e você se vira com isso. Gente, isso não é uma questão mediúnica, isso é uma questão de personalidade. Sabe o cara espaçoso que todo mundo tem que fazer para mim? Não é bem assim, a vida não é desse jeito, né? E aí, o que é que eu vou cuidar desta pessoa? Primeiro eu vou cuidar o jeito de ser espaçoso, primeiro eu vou cuidar da personalidade da pessoa, porque quando você puser essa personalidade nos eixos, não sou eu que ponho, é a própria pessoa, tá? Frisando. Quando ela puser a personalidade do jeito, ela não tem mais obsessor para ditar nada para ela, né? Então, você veja que a mediunidade, ela é um dos marcos do despertar espiritual, nem o único que existe, porque a gente já viu montanhas de transe lá atrás, não é? Mas é um despertar. Então, você vai ver naquela clássica figura de sempre, você vai ver a mediunidade como uma luz que pode vir do seu espírito, trazendo uma situação maior
para a sua consciência, para você olhar como um estímulo para melhor compreensão do psiquismo do ser humano, do próprio psiquismo em primeiro lugar, enquanto ser multidimensional, não é? Eu sou, mas o outro também é. Então você pensa nessas coisas, você pesquisa, você leia sobre isso, mas depois que você pesquisou, leu, aí você faz uma reflexão. 5 minutos por dia bastam. Na hora do banho, você fala assim, olha, deixa eu lembrar um pouco do que eu vi e que eu acho que é interessante para depois eu perguntar. Aí você pergunta e nós continuamos a nossa conversinha no nosso próximo encontro. Fica com um abraço grande.